O projeto de reforma política que tramita no Congresso Nacional foi um dos principais assuntos debatidos hoje na Superterça. A reforma política, o que está mais acentuado é a questão da lista fechada. Me parece que é a discussão mais aprofundada no Congresso, o que eu acho bastante ruim, bastante prejudicial. Não adianta a gente pegar modelos que se apliquem em outros países quando a nossa cultura é outra. O que seria menos impactante seria a lista mista, parte fechada e parte no formato que nós estamos hoje, proporcional. Agora, o que é bastante interessante, na minha opinião, é a lista, o distritão, de maneira que sejam eleitos os 43, no caso da casa aqui, os 43 mais bem votados. E isso daria uma ideia de justiça, já que muitos ficam de fora com uma votação maior do que outros que têm uma votação menor pela questão da proporcionalidade. Difícil te avaliar ponto forte ou fraco, porque a gente não tem ainda o texto final. Eu acredito que agora a gente ainda está na época de discussões. Tem muita coisa sendo discutida, voto em lista aberta, lista fechada, distritão misto, tem muita coisa para avaliar ainda. Eu gosto muito de avaliar qualquer proposta de acordo com a sua realidade. A gente não está aqui para importar um modelo da Alemanha ou de qualquer lugar que seja. A gente tem que sempre olhar a realidade do Brasil. E isso é o mais importante. Eu pessoalmente, eu sou parlamentarista, né? Eu acredito no parlamentarismo. Infelizmente, isso não está em discussão hoje. A discussão é outra, mas eu acredito que tudo que seja para aproximar as pessoas do político é válido. Também acredito que tudo que seja para fortalecer o partido, não é só fortalecer institucionalmente, não. Fortalecer o partido em termos de defender ideias também é válido para a democracia. Então, essas são as minhas diretrizes, mas eu prefiro opinar quando tiver um texto final, quando tiver uma análise final feita pela comissão. Somos contra a lista fechada, porque hoje, nesse momento, cada vez mais nós estamos precisando mostrar transparência à sociedade. E o que está acontecendo hoje em dia é que uma lista fechada, as pessoas votam sem saber exatamente com quem estão votando. Então, é importante, sim, que tenha uma lista aberta. Um outro aspecto importante é o financiamento. O financiamento de campanha, nós advogamos que o financiamento seja público, para evitar exatamente esse link do político, qualquer que seja a esfera, com o empresário. E se você tiver fundos partidários que possam sustentar as campanhas, isso é melhor para toda a sociedade. O presidente da Câmara Municipal de Salvador, Léo Prates, se posicionou sobre uma possível reforma política. Sobre a reforma política, eu só sei o que eu não quero que seja implementado. Eu considero um equívoco do Congresso Nacional e uma manobra que vai de encontro ao que rege a própria lista fechada, porque hoje o que está se discutindo é a lista fechada, é a coligação proporcional. Eu acho a coligação proporcional em lista fechada uma excrescência para apenas se resolver um problema pequeno no Congresso Nacional. Vai se deturpar o que é o modelo em lista fechada. O que é o modelo em lista fechada? O modelo em lista fechada é quando se vota no partido, para se fortalecer os partidos políticos, que é uma tese a ser considerada. Mas o que é a coligação em lista fechada? Quer dizer, por exemplo, DEM, PSDB, PSC, PV, aí vão se coligar na proporcional e quem votar 43, 25 e 45 vai votar na mesma lista, então nós não estamos fortalecendo o partido. Então, eu não sei ainda qual o melhor modelo, mas eu sei qual é o pior. Esse modelo de lista fechada com coligação proporcional é uma excrescência, eu repito. Presidente da Comissão Especial de Reforma Política, o vereador Kiki Bispo, se posicionou sobre o assunto. Ontem realizamos uma audiência pública muito importante aqui na casa. Foi a primeira Câmara Municipal do país a tratar desse assunto, a discutir de forma muito clara. Eu acho que um tema dessa importância tem que ter a participação do povo, porque nós estamos tratando da democracia, do sistema político do país, aquilo que será
que vai definir os destinos do nosso povo, da nossa gente. Então a Câmara ontem fez uma audiência pública para tentar entender aquilo que está sendo proposto em Brasília e tentar também colher ideias, sugestões para que possamos dar nossa contribuição. Aquilo que foi nos apresentado nos causou uma certa apreensão, tendo em vista que o sistema eleitoral que o relator da matéria quer propor é o sistema eleitoral de voto fechado, é a lista pré-ordenada, aonde não se vota mais no candidato, e sim vota-se no partido que já vem com a lista dos candidatos já ordenados. Essa posição está sendo cravada. Ontem a Câmara, por iniciativa do vereador Kiki Bispo, realizou uma audiência pública importante com a presença do presidente da Comissão da Reforma na Câmara Federal, o deputado federal Lúcio Vieira Lima. Contou com a presença de mais de 15 vereadores, secretários municipais, presidentes partidários, lideranças políticas, e foi muito importante porque dessas audiências, tanto a pública como as sessões na comissão interna da Câmara Municipal de Salvador, que trata sobre a reforma política, se extrairá um documento e será levado a Brasília, com aquilo que pensam os vereadores da cidade do Salvador sobre esse tema tão importante, necessário, contemporâneo, mas tão controverso ainda nos seus pontos-chave. Há questões, por exemplo, levantadas com relação à lista fechada, que tiraria do povo o poder de decisão e transferiria para o partido esse poder decisório acerca daqueles que serão eleitos. Isso é um tema ainda um tanto controverso, com muitas críticas a esse ponto. Outro ponto é se vai ser distritão, distrital misto, como será realizada a eleição, que critério será utilizado. O técnico que veio lá da Câmara Federal trouxe algumas explicações importantes. Foi levantado também a questão do voto hoje sem voto em lista de qualquer forma, porque você vota no candidato, mas ele seguindo uma ordem de quantitativo de votos, dependendo do coeficiente, será eleito. Porém, é muito diferente você comparar uma lista aberta de uma lista fechada, porque na realidade a lista que existe hoje é o povo que vota e que coloca e que classifica cada um de acordo com a quantidade de votos. Então não dá para misturar as coisas e confundir a mente da população. Eu não estou ainda com apropriação para debater essa reforma, para eu emitir uma opinião assim com muita clareza em relação a isso. Eu só acho que a reforma política, nesse momento, que o país passa por um problema, uma crise, além de uma crise política, econômica, né, corrupção, lava-jato, essas coisas todas, eu tenho uma opinião enquanto parlamentar e um que faz parte da população, que é uma reforma mediática, é uma reforma em que, a meu ver e ao ver de algumas pessoas, ela tem um cunho de proteção àqueles que estão envolvidos no lava-jato, porque eles querem postergar o seu foro privilegiado, porque quando eles defendem algo que eles não defendiam no passado, que é lista fechada, que é financiamento público, significa que eles que são caciques de partidos, eles vão priorizar os mesmos que estão envolvidos no esquema de corrupção. Então, postergar o seu foro privilegiado, essas coisas todas. Essa reforma política, ela tem que vir com a quebra do foro privilegiado. Porque aí coloca aqueles que estão querendo se proteger na igualdade, né? Mas nesse momento, não. Primeiro tem um processo aí que é derrubar o foro privilegiado. Aí essa reforma política terá alguma credibilidade. No jeito que está aí, não. O que a senhora acha, principalmente, da reforma política, do que está sendo proposto? O financiamento público de campanha, que aí tem uma possibilidade para pessoas doarem até um salário mínimo. E também criar um fundo, que este fundo, gerido pela União, tivesse uma equidade em relação aos candidatos, especialmente às mulheres. Isso eu acho um ponto importante. Tem um ponto também que é polêmico,
que cabe também a lista pré-ordenada com alternância de gênero, porque aí você tira o foco também um pouco da situação dos caciques e garante que os partidos também tenham essa autonomia para garantir dentro de sua lista e também garantir que os candidatos, os filiados dos partidos, não tenham como mudar, ou então qualquer coisa que aconteça, o partido tem autonomia para poder expulsar ou até mesmo pedir o mandato. Isso são temas que eu considero importantes, especialmente também a duração que vai aumentar, em vez de 45 para 60. Então eu acho que isso também é uma medida importante, porque 45 dias é um período muito pouco para que a gente dê condições de fazer uma boa campanha, de visitar, de dialogar, como nós fazemos campanha assim, então é assim que nós também consideramos.